Oi, gente, olha, hoje nós vamos falar sobre coordenação motora fina. Então, vocês sabiam que aqui no Pop-It a gente está trabalhando a coordenação motora fina? E por que é tão importante a coordenação motora fina para o desenvolvimento infantil? Então, nós vamos conversar sobre isso hoje aqui. A coordenação motora, ela faz parte das habilidades de desenvolvimento psicomotor, sendo que ela se desenvolve de forma... A gente tem duas características na coordenação motora. A coordenação motora global e a coordenação motora fina. O que é isso? A coordenação motora global, ela se desenvolve primeiro. O nome global se refere ao quê? A movimentos amplos do corpo. Então, no nosso desenvolvimento psicomotor, nós desenvolvemos, todas as pessoas desenvolvem seguindo esse padrão que é do centro para as extremidades e de cima para baixo. Então, por isso que a criança, ela primeiro começa a segurar o pescoço e depois, por último, ela anda. Ela nunca vai andar sem conseguir segurar o pescoço, porque o cérebro ele começa a fazer esse desenvolvimento neuropsicomotor de cima para baixo. Da mesma forma, ele vai fazer esse desenvolvimento neuropsicomotor do centro para as extremidades. Então, você sabia que a gente tem coordenação, precisa ter coordenação motora de ombro, de cotovelo, de punho, de palma de mão, até chegar a essa coordenação de dedos, que nós chamamos de coordenação motora fina. E muitas vezes a gente está avaliando, a gente está estimulando na escola a coordenação motora fina de dedos, sendo que nós não desenvolvemos a coordenação motora de ombro, de cotovelo, de punho. Lembrando que a gente desenvolve do centro para as extremidades. Quando acontece isso, nós temos uma criança com uma pega incorreta, ou nós temos uma criança que ela tem, inclusive ela pode sentir dor no ombro, às vezes ela projeta o ombro para frente, porque ela não tem ainda um bom desenvolvimento de toda essa motricidade. Quem trabalha esse desenvolvimento psicomotor é o psicomotricista. Em alguns casos, a gente recomenda até o fisioterapeuta, quando a gente percebe que não há um bom desenvolvimento de psicomotricidade na criança. A avaliação psicomotora faz parte do pacote de avaliação psicopedagógica e neuropsicológica integrados que eu faço aqui no espaço Liliane Reis. Então, pessoal, a importância desse movimento é porque a gente sempre relaciona a escola, enfatiza muito a importância desse movimento por conta da necessidade de ter uma coordenação motora fina desenvolvida para poder ler e para poder escrever, principalmente, né? Porém, se a criança não tem uma boa motricidade global, por exemplo, eu falei aqui do exemplo de braço, mas a gente também tem motricidade global nas pernas, claro, no corpo como um todo. Então, se a criança não consegue pular, ela não consegue agachar, ela não consegue chutar, ela não consegue ficar sobre uma perna só e outras tantas habilidades de coordenação motora global, ela vai ter muita dificuldade em fazer uma escrita correta. E muitas vezes a escola perde um tempo muito grande fazendo uma estimulação de motricidade fina, sendo que a criança não tem desenvolvido ainda a sua motricidade global. E quando nós falamos motricidade fina, geralmente nós estamos relacionando ao dedo, mas como eu falei para vocês, existe todo um processo de desenvolvimento até chegar no que a gente chama de movimento de pinça, que é o movimento que a gente utiliza para poder escrever. Então, antes de chegar ao movimento de pinça, a criança precisa desenvolver a coordenação motora de ombro, de cotovelo, de punho, de palma de mão, de dorso de mão. Então, por isso que movimentos de pegar, em garra, ele deve vir trabalhado antes de movimentos de pinça. Aí você pode dizer, mas Liliane, a gente trabalha isso é algo que a criança desenvolve naturalmente. Na verdade, a criança só desenvolve com estimulação. Porém, crianças neurotípicas, elas, ao fazer imitação, ela começa a fazer os movimentos e ali ela vai estimulando ao ver você fazendo e ela acaba imitando. Porém, crianças com alterações do neurodesenvolvimento, principalmente crianças com autismo, elas podem ter dificuldade de fazer isso, até porque elas, muitas vezes, dependendo do nível de suporte de autismo, ela pode ter dificuldade também em imitar. Então, ela não é apenas por ela estar vendo você fazer determinado movimento que ela vai fazer. Ela precisa ser treinada. E aí nós vamos treinar tanto a motricidade global, como essa motricidade, muitas vezes começando da motricidade palmar, e ainda aperfeiçoando até chegar à motricidade fina. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui desse painel sensorial com material bastante rico, que permite que a gente trabalhe desde a apreensão palmar. Por exemplo, quando eu pego aqui uma atividade como essa, que eu vou bater, eu não preciso usar os dedos, eu estou usando a palma da mão. Essa daqui que eu apenas clico para a luzinha acender. É um painel sensorial, mas ele envolve aqui várias habilidades de coordenação motora.
Aqui, quando eu vou pegar a bolinha aqui, então olha como foi que eu peguei a bolinha. Eu peguei a bolinha com a mão em garra. Então aqui eu tô trabalhando a motricidade mais de garra, de dorso de mão. Agora, quando, por exemplo, aqui, deixa eu virar aqui para vocês verem um pouco. Nós temos aqui eu já preciso de uma coordenação maior de dedo, mas ainda não é movimento de pinça, tá? Aqui eu também preciso de uma coordenação maior de dedo, mas não é movimento de pinça. Porém aqui, olha aqui já me requisita o movimento de pinça. Eu não posso pegar no pregador de qualquer forma, então aqui eu já estou requisitando o movimento de pinça. Como aqui também, olha, aqui no zíper, ó, eu só consigo abrir o zíper, fechar com o movimento de pinça, tá? Então aqui eu já tenho um outro que é de cadastro também, requisita o movimento de pinça também. Então aqui no painel sensorial a gente tem os vários tipos de habilidades requisitadas para desenvolvimento de palma de mão e até chegar no movimento de pinça. Claro que nós trabalhamos com atividades estruturadas para poder a criança ir desenvolvendo cada uma dessas habilidades. Então você sabia disso, que a coordenação motora ela é muito mais ampla do que apenas coordenação motora fina de pegar no lápis? Então conta pra mim aqui nos comentários, se gostou desse vídeo, curte e compartilha para disseminar a informação, ok? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!